Tu ligou aí? É, pai? Temos uma cozinha. Uma mesa? A Renata. A Lorena. Oi, boa noite. Boa noite, Lorena. Boa noite, Lorena. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também. Esperando aqui a nossa penúltima Master. Sou Aí, isso. por abril, a gente já está com uma outra programação e depois, de repente, em maio, a gente cria novas Masterclass, dependendo do que a coisa anda, né? Justamente. E a expectativa é que em Minas Gerais já estão se falando para junho as coisas começarem a se normalizar. Sério, Lorena? Sério. A escola do meu filho mesmo soltou um comunicado, né, extraoficial, já falando que a previsão é que as aulas só voltem ao final de junho. E isso é bem preocupante, né? Mas assim, pelo que eu vi, assim, as escolas realmente, primeiro semestre já era. Já e eles era. estão se reinventando com aulas online, né? Isso é fato, né? Isso Essa semana eu tive até que cobrar um pouco mais da escola do meu filho, porque eles não tinham implementado ainda a política das aulas online. Eu acho que eles estavam com a expectativa das coisas se normalizarem, mas realmente a partir de segunda-feira o inglês, a escola, até o karatê vão todos entrar com a aula online. Uhum. Inevitável, né? E a gente tem que se adequar mesmo, né, pessoal? Porque realmente o cenário é esse, da gente se ajustar, não desanimar, acreditar que dias melhores virão, mas cada um fazer a sua parte na medida do possível, né? É verdade. Hoje eu estava pensando, junto com a equipe, eu tenho uma formação em mentoring presencial no Rio de Janeiro. Sim. E olá, tudo bem? Canel tá escrito aqui. Quem é que tá ali? Tá com o microfone fechado, amor? É Tati Canelas, é que tá errado. Tá escrito Canel aqui, diz que é isso aí. Não conheço a Canel aí. Tati, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
E aí eu estava comentando com a Vivi, com a Fernanda hoje, que eu vou propor para os alunos para a gente fazer online ao vivo. Então vão ser 3 dias de formação, onde eu estaria ministrando a aula ao vivo, né? Formando mentores aí, porque a turma é no Rio de Janeiro, já estava formada, foi bem ali no início do corona, né? E acabou que a gente teve que desmarcar, não teve opção, né? O pessoal ficou muito receoso. E agora, se desenha para voltar só no segundo semestre e essas pessoas querem se tornar mentores, já tem gente com planejamento, com estratégias, inclusive já com cartão, que colocaram mentores, né? Pessoas que estão aí trabalhando na mentoria, enfim. E aí agora amanhã vou falar com eles individualmente, com cada um, para ver se eles topam, né? E vou dar o meu melhor fazendo ao vivo online, né? É como se a gente estivesse presente, mas a gente não vai estar presente. Paciência, né? Exatamente. Aqui em Belo Horizonte saiu uma pesquisa onde grande parte da população está em concordância em permanecerem pelo menos em mais 10 semanas em confinamento. Então, embora hoje eu tive 10 semanas, diz que todo mundo tem consciência de que isso afetará muito o mercado financeiro, principalmente, mas seria até final de junho. Exatamente, mas que as pessoas estão com essa disposição em prol de preservar a saúde. Hoje eu tive que ir ao supermercado, né, abastecer a casa, e como sempre é um tanto quanto tenso sair à rua, mas assim, vi um pouco mais de gente, sabe, se deslocando, circulando, concentrados, algumas pessoas, eu estava usando máscara, algumas pessoas olhando assustadas, né, como se eu acho que eu ainda estou fora do eixo, né, mas a gente tem que realmente ir se ajustando e, igual eu falei inicialmente, com a perspectiva de dias melhores. É o melhor que a gente pode fazer. E eu acredito que os alunos vão ser bem receptivos nesta proposta que eu vou estar fazendo para eles. E depois eu abro a possibilidade de, quando sair mais uma turma presencial, que eles possam participar novamente, né? Aí de uma turma presencial. Uma formação dupla, na verdade. Eu vou formá-los, né, online, porque eu tenho a minha formação em mentoring online, que você já sabe, né, Lorena? Sim, vou fazer. É isso aí. Então, essa aí é a formação que tu faz sozinha, né? Tu é autodidata e vai. E tem uma formação presencial, que a formação presencial é aquela galera que quer estar junto, quer aprender mais, quer tirar dúvidas pessoalmente. Na verdade, é o caminho. De repente se faz uma online, por exemplo, uma presencial mais na frente, né? E essa galera todos eles estão assim num nível já mais avançado, sabe? Atendendo, pessoas com experiência já. E aí eles estavam querendo a presencial e agora eu vou propor para eles para fazer online, né? Ao vivo e seja o que Deus quiser, né? Eu particularmente amo aulas presenciais. Mas isso, inclusive, né, tudo isso que está acontecendo foi uma oportunidade para eu me adequar, igual nós conversamos na minha sessão de mentoria com você, para eu me adequar tanto com a minha área de atuação, mas também com a minha questão de aprendizado. Então, assim, eu estou aproveitando o tempo para estudar, estudando e seguindo. É, isso aí. Tatiane entrou, agora não a Tati Canelas, a Tatiane, né, Braga, linda, aqui, bem-vinda. O Romário, isso mesmo, o Romário entrou, Silvana Ross, Sara. Vivi, deixa eu te pedir uma gentileza, já que você tá aí, já vou te dar a tarefa, né? Sabe o nosso mapinha que você fez do Leader Training Online? Ali embaixo tem o Leader Training Online ao vivo, inscreva-se. Eu quero, tá tudo certinho, tá? Eu quero um a mais, porque aquele ali é para semana que vem, que a gente vai divulgar o online ao vivo, né? Aquele que você fez. Sim, aquele é do ao vivo. Isso, é a mesma coisa, só que eu quero o mapinha para o online, sem o inscreva-se e sem o ao vivo. Tu viu, Ali, que eu mandei? Tu tem mais coisa, que tu já me mandou, né, amor? Eu que tô atrasada. Eu ia dizer, eu te mandei ele no e-mail da tarde também, a gente finalizou hoje ele. Atendi o dia inteiro hoje. Foi uma reunião atrás da outra, uma reunião atrás da outra. Uma cliente desmarcou às 16 horas e o Zé Mário me pediu
Ali, você pode me atender? Tô com uma dúvida aqui, eu vou fazer lancei um gatilho, tem 7 pessoas querendo fazer mentoria comigo, não sei para que caminho eu vou. Eu tenho uma agenda que liberou às 16 horas, é a minha folga, tu quer? E ele, eu quero. Eu disse, então tá. Então fiz com ele das 16 às 17, daí eu tive que sair da reunião que a gente estava, né? Mas estava sendo conduzida por vocês, enfim. Porque eu tive uma reunião com o Zafari daí. Ele me pediu aquele projeto lá que estava andando. Agora eu acho que sai esse negócio. Supermercado, né? Supermercado, as coisas estão andando. Depois às 6, né? continua. E depois às 6, a Renata. Às 7 horas, parei, tomei um banho, me arrumei, tô aqui de novo, né? E vamos até às 9 e pouco da noite. A Silvia, bem-vinda, Silvia. A Silvia já tá desbotada de tanto ficar em casa. Ou ela, nem ri, né? Núbia, bem-vinda. Carol, bem-vinda. Gente, estamos nas ali a nossa mentora acabou de chegar. Priscila Caminha? Não ouviu ainda. Gente, Priscila fecha a mentoria uma atrás da outra. Essa mulher é uma máquina de fazer negócio e marketing. Vou dizer, hein? Eu aprendo com ela. Não é? A gente fez mentoria também hoje, né, Pri? Rê, tu tá de cabeça para baixo, Rê, hoje. Não tô conseguindo te ver direito. Sabe o que é mais triste disso tudo, Rê? Peraí que eu já vou arrumar. É a gente não poder sair na rua com as roupas que a gente compra de você. Ai, querida, mas logo, logo isso vai acontecer. Calma. Ai, eu tinha comprado uma semana antes vários modelitos para inaugurar nas minhas formações no Rio, que eu tinha 2 formações no Rio que nada. Tá tudo lá, guardado. Aqui, Daniele Lenger tá entrando. Gente, vocês não esqueçam do nosso curso semana que vem, viu? Semana que vem o nosso curso de comunicação assertiva. Doutora Jane Rezende, sempre linda, muito bem-vinda. Tem a Paula também que entrou aqui. 20h03. Pri, aguardamos mais uns minutinhos, tá? 25. Tranquilo, sem problemas. A Zoila tá aqui também. O pessoal vai entrando. Já percebi que assim começa a cansar a maratona de masterclass, né? As pessoas começam a cansar. Então eu vou dizer para vocês assim, é hoje e amanhã. Amanhã a Crisley, ela vai. Amanhã a Crisley, né? Quem que é a segunda, Vivi? A Nath e o Paulo. E o Paulo? Uhum. Vamos ter que rever porque a gente não divulgou isso e eu tô falando pra todo mundo essa semana que a gente termina. Mas a gente faz depois outra maratona, não tem problema. Segura o coração aí. A Crisley é de Londres, gente. Ela vai estar falando com vocês lá de Londres. Então ela vai se conectar. Imagina, é 4 horas pra frente lá. Então para nós vai ser 8 horas, para ela vai ser meia-noite. Então ela vai estar entrando à meia-noite para fazer a mentoria com vocês. E ela vai falar sobre o roadmap, sobre a questão do destravar o inglês, das pessoas que acabam não conseguindo estudar. A Crisley, ela fez comigo uma formação em São Paulo, a gente se conectou assim. Ela está fazendo o meu curso de formação em mentoria online também. E a gente se segue, assim, a gente se encontra de vez em quando, só que o ano passado ela foi morar em Londres com a família toda. Ela tem 3 filhos, 3 ou 4. Família grande, né? E vai estar aí compartilhando com a gente um pouquinho dessa experiência, né? Ela é uma mestra, assim, em programação neurolinguística, fez com o Robert Dill, se eu não estou enganada, assim, os caras gurus, assim, da PNL, que vai estar compartilhando conhecimento. Então, ela é fantástica. Mas hoje, os holofotes é também para uma pessoa extremamente maravilhosa, uma pessoa que eu admiro bastante, que nos conhecemos. Ela me conheceu primeiro, que ela foi numa palestra que eu estava, aí ela fez um convite para um evento que ela realizou lá no Rio de Janeiro, é o AO, né? AO Experience.
Our Experience. Então, ela me conheceu numa palestra e ela me convidou para eu ir dar uma palestra lá para o público dela. É uma influenciadora digital lá no Rio de Janeiro. Começou a carreira dela, ela já compartilha com vocês um pouquinho. Tem uns desvios de rota aí. E hoje, né, ela consolidou muito forte na questão da mentoria. Então, é uma mentora de referência e atende muitas mulheres, muitas empreendedoras, conhece de empreendedorismo e vai estar compartilhando um pouquinho do conhecimento dela e nos dando o privilégio dela estar aqui. Priscila Caminha, muito bem-vinda, a sala é sua. Muito, muito obrigada. Tô vendo já algumas carinhas conhecidas aqui. Mentorando as minhas aqui assistindo, que delícia, Carol. Núbia, tá quietinha lá também. Gente, muito prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né, de conhecimento para vocês também. Mulheres e homens, com certeza, já com muito conhecimento adquirido, mas uma das coisas que eu aprendi é que conhecimento nunca é demais, está sempre agregando e somando para o nosso crescimento. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema que eu acredito que hoje seja essencial, né, Alê? Todo mundo trabalhando de casa está mais do que necessitado de gerenciar melhor o tempo e conseguir aí aumentar um pouquinho o nível de produtividade, principalmente para quem tem criança em casa. E esse é um desafio meu diário. A Alê até sabe disso, que hoje de manhã a gente estava tendo uma mentoria e eu tive algumas visitas ilustres no meio do processo, né? Que tinha acabado de acordar. Então, deixa Hoje de manhã, Pri, enquanto tu compartilha a tela aí, hoje pela manhã eu tive mentorias duplas. Você apareceu a sua filhinha ali, depois na sequência eu fiz com a Natália, apareceu a filhinha dela e depois a Odete apareceu a netinha dela. Eu sei que eu disse assim, hoje a mentoria foi com as crianças, é muito legal isso, né? Mas é bom que elas vão acompanhando, né, esse nosso desenvolvimento, vão se espelhando e vão criando uma referência positiva, com certeza. É verdade. Bem, pode começar? Sempre, pode. Então, vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou a Priscila Caminha. Eu sou especialista em pessoas, organização e produtividade. Sou aqui do Rio de Janeiro. E o meu foco hoje é trabalhar o desenvolvimento de pessoas e negócios. Eu tenho a minha empresa, que é a Consultoria em Treinamentos. Sou graduada em Direito, que aí entra um pouquinho da questão da história que a Ali comentou, né, que eu tive alguns desvios de rota até eu me encontrar no que eu sou hoje. Então, eu me graduei em Direito, trabalhei na área jurídica, na parte criminal, durante quase 6 anos. E tive aí um processo de desencontro de quem eu realmente era e queria ser para o que eu estava vivendo naquela fase da minha vida. E aí, por vários motivos, um deles foi até a minha vontade de ser mãe na época, eu resolvi aí começar a buscar novas coisas, novas oportunidades, uma nova carreira para mim que me trouxesse maior realização. E aí, em resumo, né? Porque se eu for contar a história toda, eu acabo passando a 1 hora aqui só contando a trajetória de vida. Eu comecei no processo de autoconhecimento, fui fazendo vários cursos, me descobrindo, me descobri apaixonada por aprender e também apaixonada por ensinar. E aí eu fiz a minha graduação, a minha pós-graduação em gestão empresarial, com foco em liderança e gestão de pessoas, fiz a minha formação de coaching, fiz a minha formação de mentoring com a Ale, com o IMC, que foi a primeira turma, né, Ali? Foi a primeira turma de mentoring. A gente fez em São Paulo e hoje eu sou palestrante, também sou escritora. Tenho 3 livros já, um que eu sou coordenadora editorial e mais outros 2 que eu entro como coautora. E assim, esse é um pouquinho de mim, é um pedacinho meu, para quem não me conhece, me conhecer mais, mas quem tiver mais interesse depois de saber um pouco mais sobre a minha trajetória, vai ser um prazer a gente estar conversando aí sobre isso, que eu amo falar sobre esse meu processo aí de conhecimento. E aí, gente, entrando aqui no nosso assunto de hoje,
que é como gerenciar melhor o nosso tempo e ser produtivo. E aí eu até coloquei aqui no tema durante a crise, mas eu acredito que tudo que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje, ela serve para a nossa vida como um todo, né? Para o nosso desenvolvimento, até fora da crise, para que a gente comece a aplicar no nosso negócio, na nossa rotina, e aí sim ver resultados positivos no nosso crescimento, né? No nosso desenvolver das nossas atividades. E a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de gerenciamento de tempo é que gerenciar o nosso tempo começa por organizar a gente. Como assim, Priscila? É a famosa organização pessoal. Eu não consigo gerenciar o meu tempo se eu primeiro não me organizar por dentro. E essa organização, ela começa a partir da nossa mente. É a organização das nossas ideias, é a organização do nosso interior, do nosso sentimento, das nossas emoções, de todos os nossos projetos. Para quê? Para que com base nessa organização eu consiga externalizar isso e começar a criar um padrão de organização para o meu externo, que é o quê? Para a minha agenda, para as minhas atividades. Porque não adianta eu querer organizar as minhas atividades se eu não tenho o mínimo de organização mental para colocar essa organização das atividades em prática. Então, o primeiro passo para a gente entender o gerenciamento do tempo é a gente entender a importância da nossa organização interna, da nossa organização pessoal, para que o negócio comece a funcionar e flua, ok? E aí, quando a gente trabalha essa parte da organização pessoal e entende de uma forma mais clara a importância do gerenciamento do nosso tempo, a gente começa a identificar o quê? Uma maior clareza das nossas atividades, da nossa capacidade produtiva, que isso é uma coisa que eu tenho visto muito, é como falha até na hora do empreendedor, ou do empresário, ou do gestor, porque ele acaba assumindo para si muito mais coisas do que ele é capaz de dar conta dentro de 24 horas. E aí entra aquela famosa sensação que muitos de vocês já podem ter falado ou escutado, né? O dia não é possível, não tem mais 24 horas. Eu, por várias vezes, já tive essa sensação de que o meu tempo diminuiu. E, na verdade, não é isso que acontece. O dia ele continua tendo 24 horas. O que acontece é que nós hoje estamos na era dos excessos e nós vivemos hoje seres multitarefas. Então, a gente está cada vez mais trazendo tarefas e atividades para a nossa rotina, sem que haja uma organização plausível para isso e sem que a gente conheça a nossa real capacidade de produção. Então, sim, eu preciso ter clareza não só das minhas atividades, mas do que eu sou capaz de produzir com excelência. Para quê? Para que eu não me frustre e para que eu não comece a oferecer para o meu cliente qualidade baixa de serviço, de atendimento. E assim eu começo a desenvolver o quê? Quando eu entendo essa clareza das minhas atividades, quando eu entendo a minha capacidade produtiva, eu desenvolvo o meu trabalho com uma maior dedicação, alcançando melhores resultados e muitas vezes otimizando o quê? O meu tempo. Porque eu passo a ter tempo para fazer coisas que antes eu não tinha tempo de fazer. Por quê? Porque eu passei a organizar o meu dia de acordo com aquilo que realmente eu preciso e é prioridade para mim. E aí, vem uma questão que eu acredito que seja essencial para a gente conseguir aplicar tudo que a gente vai ver depois com relação à gestão do tempo. A importância dele para a gente. O tempo hoje e sempre foi o quê? Um recurso não renovável e perecível. É um dos nossos bens mais preciosos. E aí eu gosto muito de uma frase que eu li num artigo, que eu até coloquei ela aqui embaixo para vocês. Já que ele é não renovável e perecível, não demore, porque ele não para. Ele não espera a gente, o tempo que for necessário, você tem todo o tempo do mundo. Essa frase não existe. A gente não tem todo o tempo do mundo. Nós temos um tempo que está passando
a todo vapor e a gente precisa aprender a otimizá-lo da melhor forma. Dar uso para ele de forma que eu consiga ter na minha consciência de que eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor e eu estou sendo, sim, produtiva durante as 24 horas do meu dia. Isso inclui até aquele nosso momento de não fazer nada, que é essencial também. Por quê? Porque ele vai estar fazendo parte do nosso planejamento, que é um momento em que a gente para recarregar a nossa bateria, para recarregar as nossas energias. Então, a gente precisa entender o valor do nosso tempo, para que a gente passe a olhar para ele e para tudo que a gente começar a trazer para dentro da nossa rotina e começar a filtrar. Isso realmente é importante para o meu negócio? Isso realmente tem a ver com o objetivo, com o meu propósito, com a minha missão de vida? Isso vai agregar positivamente? Ou isso vai fazer eu simplesmente sair da minha trajetória e perder meu tempo, que é tão valioso? Então, entender o valor do seu tempo. Seu tempo é valioso, vale muito e você precisa valorizar mais cada instante, cada minuto, cada segundo do seu dia, seja na sua área pessoal, seja na sua área profissional. E quais os benefícios que uma boa gestão do tempo pode trazer para a gente? Primeiro, o aumento da produtividade, que é o que todo profissional quer. Todo profissional hoje quer ser reconhecido como um profissional produtivo. E aí a gente já vai entender melhor o que é essa produtividade. A gente conquista uma melhor reputação e um reconhecimento profissional. Por quê? Porque as pessoas começam a enxergar na gente essa habilidade. Nossa, é uma profissional realmente que consegue fazer várias coisas com qualidade dentro do tempo dela. Como que ela consegue e eu não consigo? E aí a gente começa a se tornar até espelhos para outras pessoas, porque as pessoas começam a querer entender, a saber como é que a gente faz. E aí a gente começa a compartilhar um pouco das nossas dinâmicas, do nosso conhecimento, das ferramentas. E aí a gente começa a espalhar e radiar um pouco mais essa questão da gestão do tempo, da boa gestão do tempo. A gente consegue, com a boa gestão do tempo, através do planejamento, reduzir o quê? Possíveis erros e imprevistos. Por quê? Porque a gente começa a colocar dentro da nossa programação, do nosso planejamento, todas as possibilidades que podem acontecer dentro do nosso dia. O que pode acontecer de bom, de melhor, e o que pode acontecer para atrasar esse projeto? Pode acontecer isso, isso e isso. E aí a gente já se prepara para, se isso acontecer, eu já tenho exatamente qual vai ser a minha estratégia para solucionar. Então, planejamento através da boa gestão do tempo faz com que a gente reduza erros e também imprevistos. E, óbvio, reduz o nosso estresse e a nossa ansiedade. Por quê? Porque a gente passa a ter um maior controle das nossas demandas, das nossas ações, das nossas atividades. Com isso, eu consigo entender exatamente o que eu preciso fazer, qual o caminho que eu tenho que seguir, os resultados que eu vou alcançar diante de tudo aquilo que eu preciso fazer. Isso faz com que eu fique mais tranquila, trabalhe mais tranquila. Então, eu reduzo níveis de estresse e ansiedade também. Isso tanto para mim quanto para minha equipe quando eu trabalho com pessoas, tá? E aí vem a questão do ser produtivo. O que é a produtividade, afinal? Quando a gente fala assim, nossa, esse profissional, ele é extremamente produtivo. A produtividade é a soma da eficácia com a eficiência, que é o quê? É a gente aprender a fazer certo as coisas certas. O que eu vejo muitas vezes acontecendo hoje quando eu chego para dar uma consultoria numa empresa? Eu vejo muitos profissionais fazendo a coisa certa, mas de uma forma muito mais demorada, com processos muito mais lentos. Essa pessoa está sendo produtiva? Não. Ela está fazendo a coisa certa, mas não da melhor forma. Então, ela não está unindo o quê? A eficácia e a eficiência. Aí a gente faz o quê? Implanta nesse setor, nessa empresa, metodologias que facilitem esse processo, essa execução. A gente fala, olha, se você pegar e executar esse trabalho dessa forma, você vai fazer muito mais rápido e com a mesma qualidade. Aí sim, se eu consigo implantar isso e fazer com que ele aplique, ele vai estar se tornando um profissional produtivo, porque ele está fazendo o que precisa ser feito e da melhor forma
para ser feito, no melhor tempo e com a mesma qualidade, ok? E a questão da organização pessoal, eu entendi o que é ser produtivo, agora eu preciso trazer isso para dentro de mim e começar a entender, organizar e planejar como que o meu tempo vai ser dividido em todas as áreas da minha rotina. Então, eu tenho lá, a gente hoje está trabalhando de casa. Só um minutinho. Gente, me perdoa. Só um minutinho. Oi, gente, desculpa, imprevistos aqui, olha. O pequenininho entrou aqui correndo. Vamos lá, dar continuidade. Comece a entender, organizar e planejar como que o seu tempo deve ser dividido entre as diversas atividades da sua rotina. Então, hoje a gente está em casa, né? A gente acabou de ver aqui uma situação imprevista, que a gente precisa conciliar, a gente precisa se adaptar a essa nossa nova rotina. Por quê? Porque a gente está num ambiente pessoal, onde a gente precisa transformar também num ambiente profissional, num ambiente de produtividade. Então, eu preciso começar a pegar essas minhas 24 horas dentro da minha casa e entender como que eu vou fazer com que ela, né, com que esse meu dia se torne produtivo para todas as minhas áreas. Não só na pessoal, mas também na profissional. E aí eu preciso o quê? Eu preciso escrever. Eu preciso entender, do meu dia, na área pessoal, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Eu vou listar todas as minhas atividades dentro da minha rotina para aquela área. E aí depois eu vou pensar o profissional. E eu vou pensar o meu, né, familiar, com os meus filhos, da casa. Eu vou dividir todos os setores. Para quê? Para que, entendendo isso, eu consiga agora organizar o meu tempo de acordo com cada área. Qual o tempo que eu vou dedicar para a minha casa, para os meus filhos, para o meu trabalho, porque isso precisa estar muito claro na nossa mente. Para quê? Para que eu consiga focar naquilo que eu estou me dedicando naquele momento. Se eu não crio essa organização interna das minhas atividades e trabalho isso na minha mente, eu acabo não focando 100% em nada. E aí eu não consigo extrair de mim o melhor resultado em nenhuma das áreas, em nenhuma das minhas atividades. Então, isso é essencial para que a gente consiga o quê? Ter um aumento de produtividade e consiga alcançar os resultados que a gente deseja. E aí, como que a gente faz isso? Primeira coisa, listando as nossas tarefas. Que aí cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Eu posso utilizar post-its, cadernos de anotação, notas no tablet, no celular. A ferramenta que você vai utilizar, ela não é o fator principal, porque muita gente gosta de papel. Eu funciono hoje muito com o celular, com aplicativos. Eu já fujo um pouco de papel, até porque se eu deixar papel em cima, eu estou trabalhando de casa, né? Eu montei aqui meu espaço de home office na minha casa, mas eu tenho crianças. Se eu fico deixando um bloquinho de papel, de repente, quando eu olho, o meu bloquinho de papel virou um bloquinho de desenho. Então, eu já me habituei a quê? A utilizar o meu celular como minha fonte de anotação. Agora, você pode usar um caderninho, pode usar uma agenda, pode usar o próprio computador? Pode, isso fica a cargo de vocês. A intenção é listar as tarefas para que a gente tenha a dimensão real de tudo que a gente precisa fazer dentro do nosso dia, dentro da nossa semana, dentro do nosso mês. Porque aí a gente pode criar um planejamento de curto, médio e longo prazo. Um planejamento diário, semanal e mensal, tá? Mas a lista é o suficiente? Não. A lista é um start. O que vai fazer agora, depois que a lista estiver pronta, é estabelecer prioridades. E aí é que está o segredo. Porque quando a gente faz a lista, a gente vem colocando tudo que a gente lembra. Vai colocando lá todas as atividades sem fazer nenhum filtro, sem criar nenhuma identificação com
qual é o meu propósito, com qual é o meu objetivo, com qual é a minha necessidade real. Eu simplesmente estou fazendo uma lista. Agora eu vou pegar essa lista e eu vou passar ela por um filtro real, de necessidade. Isso realmente é importante para mim? E aí eu vou começar a estabelecer prioridades dentro dessa lista. Eu sempre gosto de colocar da seguinte forma. Quando você faz uma lista, principalmente mulher, gente, mulher tem muito isso. A gente tem uma facilidade gigante para fazer uma lista enorme de coisas para fazer, porque a gente vai lembrando de várias coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa estabelecer pelo menos 3 a 5 prioridades por dia dentro da nossa lista, que muitas vezes a lista vai ter 20 tarefas. Mas significa que a gente precisa concluir as 20? Não necessariamente. Eu preciso entender o que é importante de verdade para mim, para que eu coloque isso como prioridade. Aí eu vou definir, essas 5 atividades aqui, elas são prioridades, eu não posso passar de hoje, porque isso vai interferir de alguma forma no desenvolver do meu objetivo. Isso vai trazer para mim ônus negativos financeiros ou de credibilidade com algum cliente. Então, não, isso daqui eu preciso fazer, eu preciso começar e terminar hoje. Então, eu vou estabelecer as minhas prioridades de acordo com aquilo que eu tenho de objetivo, de foco. Aí sim, essa lista ela vai ser válida, porque agora você entende o que realmente é importante. E claro, as outras atividades, você pode fazer um novo filtro, identificando se realmente é uma atividade que precisa estar ali. E se você pode colocá-la para uma outra data, você pode determinar prazos de execução, de forma que você inclua ela no médio a longo prazo, não necessariamente dentro daquele seu dia, tá? Uma coisa importante, tenha horários. Seja em casa, seja fora de casa. É importante que a gente tenha os nossos horários para as nossas atividades e para os nossos compromissos. Por quê? Isso trabalha em nós uma cobrança maior para que a gente cumpra. E a gente consegue organizar melhor a nossa agenda, o nosso tempo, as nossas 24 horas, quando a gente determina horários para início e término de cada atividade, tá? E para quem está em casa agora, tem a oportunidade de fazer muitas vezes uma coisa que não tem como fazer quando está dentro da empresa, que é o quê? Identificar seu período de horário mais produtivo. Eu, por exemplo, o meu período de horário mais produtivo é à tarde e à noite. Eu de manhã não consigo produzir. Então, eu já sei que na parte da manhã eu vou colocar outras atividades dentro da minha rotina. Eu vou focar o quê? Em cuidar das atividades escolares das crianças, em ver as tarefas de casa, em fazer algum exercício meu físico. Eu vou focar em outras coisas que não tenham necessidade de quê? De criatividade, de planejamento, porque eu sei que eu não produzo tão bem quanto na parte da tarde, na parte da noite. Então, cada um de vocês tem o seu melhor horário produtivo. Tem gente que pode falar assim, Pri, eu acordo cheia de criatividade de manhã e de noite eu já sou lenta. Então, você já sabe que o seu horário produtivo é na parte da manhã. Então, é na parte da manhã que você vai focar para criar o quê? O seu conteúdo, para fazer contato com os seus clientes, para você criar estratégias de negócio, de vendas, de negociação, porque é a hora que sua mente está fervilhando. Então, identifique o seu período mais produtivo do dia, porque isso vai fazer toda a diferença para você na hora do... Você vai sentir um aumento de produtividade, porque você vai estar tirando de você no seu melhor momento. Então, com certeza, o seu resultado vai ser muito melhor. O espaço de trabalho, né? E aí eu gosto muito de perguntar, quando a gente, né, até quando eu vou fazer essa palestra, essa aula em alguma empresa, e aí eu pergunto assim, como que está a sua mesa hoje? Qual imagem que o seu cliente teria de você se ele olhasse para a sua mesa agora? Ele te contrataria? Porque, gente, a organização pessoal fala muito de quem a gente é. E o cliente, quando chega numa loja ou no escritório e vê aquele bando de papel espalhado, né, totalmente desorganizado, de forma que as pessoas não conseguem nem se encontrar, demoram tempo, perdem tempo procurando documentos, não sabem onde encontra, seja no físico, seja no digital.
o cliente já fica um pouco inseguro. A gente não passa para o cliente total confiança da nossa capacidade. A gente pode ser um excelente profissional, mas a gente já passa para ele uma incapacidade de organização. E isso faz com que ele não tenha 100% de certeza de que a gente vai suprir a necessidade dele. Ele fica com medo. Ele sente uma insegurança. Então, a gente precisa, sim, cuidar do nosso espaço de trabalho, não só por causa do cliente, até porque em casa ele não vai estar vendo. Isso é mais por uma questão da gente fazer essa autoanálise. Porque a organização física, ela vai te ajudar na otimização de tempo. Você vai saber onde está o que você precisa, você consegue ter ajuda de outras pessoas, porque você vai conseguir, se alguém estiver te ajudando, instruir exatamente aonde está aquele documento, aonde que coloca os seus livros, se eles estão organizados, você precisa às vezes fazer uma pesquisa, você sabe exatamente aonde ele está. Então, a organização física hoje vai auxiliar, vai ajudar você a otimizar o seu tempo, que como a gente viu lá atrás, é precioso e a gente precisa valorizar cada segundo, fazendo com que cada segundo do nosso... E muitas de nós hoje estão fazendo o quê? Reuniões online. Antes as reuniões eram presenciais e agora elas se transformaram em reuniões online. E assim como as presenciais, as online, elas precisam também ser o quê? Produtivas. Elas precisam ser reuniões que tragam resultados para a gente. Então, qual é o segredo para você que vai fazer qualquer reunião hoje dentro do seu dia e que você vai fazer pelo Zoom, você vai fazer por Skype, que seja plataforma? Determine uma pauta da discussão da reunião e comunique aos participantes com antecedência. Para quê? Para que eles consigam se preparar para aquilo que vai ser falado. E já venham com seus contra-argumentos, com as suas respostas, com as suas defesas para aquela pauta a ser preenchida, tá? E estabeleça uma duração máxima. Toda reunião precisa ter um início e um fim. E o ideal é que seja uma reunião que saia com alguma decisão dali. Muitas vezes o assunto é muito extenso. É óbvio que nem sempre uma reunião de 1 hora vai resolver um grande problema. Mas você precisa sair pelo menos com o próximo passo da reunião. Isso é extremamente importante para quê? Para que você sinta que o seu tempo ali serviu de alguma coisa, foi válido, ok? Tá tranquilo até agora, gente? Eu tô falando, tá todo mundo com carinho assim, tá? Planejamento estratégico. Eu gosto muito dessa ferramenta, que é o 5W2H, só que eu acredito que ela traz uma complexidade, às vezes até no preenchimento. Principalmente para gente que está trabalhando de casa, que precisa resolver as coisas de uma forma muito mais prática, muito mais rápida. E aí eu gosto muito de trabalhar ela dessa forma aqui, mais resumida, que a gente transforma ela no 2W, que é o seguinte: eu penso o que eu preciso fazer e eu determino o prazo para quando eu preciso fazer. Isso já traz na minha mentalidade exatamente o quê? Uma organização traçada de o que e quando. Qual é o limite que eu tenho para executar cada uma dessas tarefas. E, às vezes, eu até incluo aqui o terceiro H, tá? Que eu acredito que, muitas vezes, ele ajuda a gente a fazer realmente o que é importante, que é o porquê. O que eu vou fazer e para quando? Mas por que mesmo que eu preciso fazer isso? Porque eu identifico se essa tarefa, se essa atividade está realmente de acordo com o meu propósito, com o meu objetivo, para que eu não saia do meu caminho, para que eu não perca tempo. Né? Quantas vezes a gente faz alguma coisa que às vezes demanda da gente 3, 4 horas, e aí a gente chega no final daquilo que a gente conseguiu até ter o resultado e fala assim: mas por que eu fiz isso mesmo? O que isso teve? Qual sentido que isso teve para o meu propósito, para o que eu estou buscando aqui, para o projeto que eu estou focada no momento? Poxa, não teve nada. Então, foram 4 horas que eu perdi, às vezes, do meu dia, resolvendo uma coisa que não tem nada a ver com o projeto que está em andamento.
com aquilo que é o meu foco do momento. Então, você fazer essa pergunta também do porquê, quando você estiver criando ali o seu planejamento de execução, que aqui já é um planejamento para ação, gente. É eu pegar, colocar ali no papel o que eu preciso fazer e para quando, e já começar a executar. Não adianta a gente pegar e preencher um planejamento desse e não partir para ação, tá? Mas tenha sempre essa mentalidade do porquê. Por que que eu realmente preciso fazer isso? Porque você precisa traçar uma conexão entre o seu o quê com o seu porquê, para que você não perca seu tempo saindo do seu propósito. Redes sociais e informação. Falando de gestão do tempo, não tem como a gente hoje não falar sobre essas duas questões. Por quê? Primeiro, que tudo em excesso faz mal. E segundo, que a gente precisa ter um autocontrole e uma disciplina para que a gente não perca o nosso tempo não produzindo. E simplesmente nas redes sociais, sem que isso traga para o nosso negócio ou para a nossa vida qualquer coisa positiva. E a rede social hoje, se a gente não tomar cuidado, uma visitinha de meia hora se torna 1h30 facilmente, só olhando e não absorvendo nada de positivo. A mesma coisa são os noticiários. A gente hoje está passando por uma crise. E a gente liga a televisão, o que está falando na televisão? Sobre a crise. A gente pega um grupo do WhatsApp, quais as informações que estão sendo fornecidas no grupo? Crise. E aí a gente recebe várias informações de fontes confiáveis e não confiáveis. Isso tudo mexe com a nossa cabeça, gera em nós uma ansiedade, um estresse e automaticamente influencia negativamente na nossa produtividade. Por quê? Porque a gente está se deixando levar por todas as notícias que a gente já sabe que existe. Então, o ideal é que a gente faça um controle do uso das redes sociais e das informações que a gente vai estar considerando. Separe um tempo, um horário para você ver o seu Instagram, para você ver o seu Facebook, para você ver o seu LinkedIn, para você atualizar essas suas ferramentas e um horário para você se atualizar dos últimos acontecimentos. Assim você se controla e você consegue focar no que realmente é importante para fazer o seu negócio continuar andando, para fazer o seu negócio colocar aí novos projetos no mercado, que é uma demanda de hoje. Se reinventar e lançar novos serviços atendendo a nova demanda do público. Então, evitem o uso exagerado das redes sociais e controlem mais as informações que vocês recebem. E-mail é a mesma coisa, né? Eu sempre falo que é importante a gente colocar lá, colocar um período, né? Um tempo para a gente fazer uma verificação nos nossos e-mails. Eu, por exemplo, me organizo aqui para ver 3 vezes por dia. Então, eu tenho um horário para verificar o meu e-mail de manhã, um horário à tarde e um horário à noite. Por quê? Eu faço uma avaliação do que é importante, do que não é. Já respondo, que aí entra a questão da procrastinação. Se é uma coisa que eu já estou vendo e já posso responder, eu já faço na hora. Para quê? Para não acumular tarefa para o dia seguinte. E óbvio, eu faço um filtro, um scanner visual, já identificando o que é relevante, o que é spam, o que tem a ver com o meu projeto, com o meu foco, o que vai me fazer perder tempo, para que a gente comece a otimizar o nosso tempo também no e-mail. Porque se a gente não tomar cuidado e for abrindo lá e-mail por e-mail, lendo tudo, a gente acaba muitas vezes perdendo o nosso tempo que a gente poderia estar produzindo de outra forma. Então, tenha cuidado com esses e-mails, porque eles podem ser um grande desperdiçador de tempo se a gente não tiver esse filtro visual, e estipule um horário, uma programação para você estar olhando e respondendo os seus e-mails durante o seu dia. E aí a gente entra aqui em algumas ferramentas de gestão já chegando, né, nos últimos tópicos da nossa aula, que são ferramentas que eu acredito que vão estar ajudando e facilitando muito o processo de vocês
algumas. Essa do GTD, por exemplo, existe o livro do David Allen, que é A Arte de Fazer Acontecer. Se não me engano, eu tenho em PDF, depois eu até compartilho lá no grupo para vocês. Que é um método muito prático, muito simples, muito objetivo, mas, por exemplo, eu não me adaptei. Não é uma metodologia que eu uso, mas eu conheço várias pessoas que utilizam e gostam, porque realmente eles veem resultado, fazem sentido para eles. Então, os métodos, as ferramentas, elas precisam fazer sentido para você e para sua rotina. Você precisa ter uma identificação. Por isso que é uma coisa muito pessoal. Então, eu vou indicar 3 aqui para vocês. Existem várias, depois eu até passo uma lista lá no grupo também, de outras ferramentas para a gestão de tarefas, para a gestão de tempo, que aí o ideal é que você experimente e veja qual é aquela que você vai melhor se adaptar, tá? A do GTD, por exemplo, ele tem esses 5 passos, que é o fazer, você faz uma lista de tudo que você precisa fazer, que é aquela listinha que nós vimos lá em cima, a lista de tarefas. Depois que você faz a lista de tarefas, você faz uma revisão, é o seu filtro. Você vai agora revisar tudo que você colocou e criar o quê? As suas prioridades, para ver se realmente o que está ali precisa ser feito e o que é que você vai fazer primeiro, segundo, terceiro, que aí entra a organização. Depois você vai processar, que é o quê? Executar tudo aquilo que você colocou no papel, e a coleta depois é a finalização, são os seus resultados. É tudo que você conseguiu fazer e quais foram, qual foi a análise que você teve de cada uma dessas atividades realizadas. Então, esse é o processo do GTD, de uma forma muito simples e rapidamente explicada. Mas tem um livro todo que fala e que explica como que funciona esse processo. Para quem tiver interesse de conhecer, é muito válido. A técnica Pomodoro, eu durante um bom tempo utilizei essa técnica, tá? Como é que funciona a técnica Pomodoro? Ela tem como objetivo organizar as tarefas em ciclos de tempo, com um intervalo ao término de cada ciclo, o intervalo de repouso, que é igual esse que eu coloquei aqui, da imagenzinha. Então, eu vou estipular lá que eu vou pegar num projeto, numa atividade, e eu tenho 25 minutos para concluir essa atividade. Quando eu terminar essa atividade, eu vou ter 5 minutos de descanso. Então, para as pessoas que possuem muitas vezes dificuldade de foco prolongado, essa técnica é muito interessante. Por quê? Porque faz com que você tenha esse descanso mental nos intervalos de cada atividade. E aí você não cansa a sua mente, você faz aí recarrega a sua bateria, que aí é o tempo que você tem. Eu não indico você, a cada 5 minutos de repouso, ir, por exemplo, ver a rede social, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, quando você vai para a rede social, você traz novas informações para o seu cérebro. E muitas vezes isso acaba minando ou filtrando a sua criatividade naquele projeto que você está. Que às vezes é o mesmo projeto que você dividiu em ciclos. E aí, por exemplo, eu separei 25 minutos para a primeira parte desse projeto. E aí depois eu vou fazer uma pausa e aí eu vou voltar para esse mesmo projeto, mas agora numa nova etapa. Só que é o mesmo projeto. Se eu começo a trazer informações externas para dentro da minha cabeça, eu posso demorar a voltar à concentração para dar continuidade naquele projeto. E aí os meus 5 minutos acabam se transformando em mais. Por quê? Porque eu demoro a me reconectar com a minha produtividade naquele projeto. Então, tomem cuidado com o que vocês vão fazer nesses 5 minutos. Eu sempre falo que assim, os 5 minutos é para você beber água, para você dar uma esticada, fazer um alongamento, levantar. É para você só dar uma relaxada. Não significa trazer informações nesse período de relaxamento, exceto o último descanso, que vocês podem perceber que nesse desenhozinho existem 4 ciclos de trabalho, 3 ciclos de pequenos de intervalos de 5 minutos e um ciclo maior, que aí pode ser até 30 minutos. Nesse ciclo, aí sim, você pode ler um livro, você pode, vou assistir
um noticiário, vou ver um vídeo, vou me atualizar nas redes sociais exatamente nesse período aqui que eu tiver no meu maior ciclo de descanso, porque aí você já finalizou 4 ciclos de produção. Aí você consegue sim ter esse intervalo para relaxar a sua mente e também se atualizar, colocar outras atividades, que aí pode ser a leitura do seu e-mail, pode ser responder as mensagens do WhatsApp, ok? E uma outra ferramenta também muito boa, que assim, é uma ferramenta que eu utilizo e que eu acho ela maravilhosa, tanto para o gerenciamento dos meus projetos, quanto para o gerenciamento das minhas tarefas, tá? Que é o quê? É o Trello. O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos em listas, é extremamente versátil, então você pode ajustar de acordo com a sua necessidade. E eu hoje uso o Trello para tudo, praticamente. Então, qualquer projeto que eu vá iniciar, eu monto uma pastinha no Trello. Aqui eu não sei se dá para vocês enxergarem, porque ficou bem clarinho quando eu printei a tela. Mas, assim, você tem aqui várias pastas, né? Eu tenho a pasta principal aqui em cima, que aqui foi até uma pasta que eu criei recente, nos meus clientes de mentoria 2020. E aí, aqui eu criei a primeira aba com os projetos de mentoria tradicional que eu tenho, que é o programa Realize. E aqui está o nome de todo mundo que fez ou está fazendo o programa comigo. E aí eu monto lá. Então tem lá a pastinha da Renata, tem a pastinha da Carol, que estava até aqui assistindo. E aí dentro dessa pastinha eu faço um dossiê desse meu cliente. Então, eu coloco todas as informações dele ali, dos meus contatos, os contratos, o que foi acordado, as tarefas que eu passei para ele. Eu vou fazer um acompanhamento. Isso tudo fica na nuvem. Então, assim, de qualquer lugar que eu possa estar, eu consigo acessar a pasta desse meu cliente. Por quê? Porque eu tenho acesso através da internet. Eu tenho como baixar o aplicativo. Então, eu consigo também acessar as informações do meu celular. Então, ele traz essa facilidade, tá? E eu posso fazer para qualquer outra coisa. Por exemplo, eu trabalho com treinamentos e cursos. Então, toda vez que eu vou montar um treinamento, eu monto uma pastinha ali no Trello e aí eu boto lá, a fazer, em andamento e concluído. Então, tudo que eu tenho que fazer para montar esse projeto, eu coloco lá as tarefas. E aí, conforme eu vou começando a fazer qualquer uma dessas... vou fazer pesquisa de um local para realizar esse meu curso. Aí eu já comecei a fazer as cotações. Eu tiro da parte de a fazer e arrasto para a parte de andamento. Por quê? Porque já é uma atividade que eu comecei a executar, que eu já estou em processo. Então, as cotações que eu receber, tudo que eu for captando dessa informação, eu vou colocando na parte do em andamento. Fechei com algum lugar, já defini o local, eu vou e coloco na aba de concluídos. Então, eu vou ter um acompanhamento visual das minhas tarefas de acordo com o andamento em que ele está. Se é algo que é a fazer, se é algo que está em andamento, se é algo que se já está concluído. Então, eu tenho essa facilidade visual e eu consigo adaptar da forma que eu quiser. Como vocês podem ver nesse modelo que eu coloquei aqui para vocês. Eu criei 2 abas das 2 mentorias que eu tenho hoje em andamento e depois eu coloquei lá tudo que está em andamento com relação a esses projetos e tudo que já foi concluído com relação a esses projetos. Então, eu vou organizando da forma que eu acredito que vai ser melhor para o meu entendimento e para o desenvolvimento desse meu projeto, tá? Então, é uma ferramenta que eu indico, mas você precisa experimentar. Além dessa, tem o Todoist, que também é uma ferramenta muito parecida, só que eu me adaptei muito mais com o layout do Trello do que do Todoist, mas é uma questão de adaptação. Vale a pena vocês experimentarem. E o Trello, ele tem a versão gratuita. Então, é muito bacana porque você pode utilizar ele na versão gratuita e, óbvio, você gostou, você se adaptou, você viu que vai trazer retornos para o seu negócio, aí você faz aí o upgrade e transforma no pago, que tem muito mais ferramentas disponibilizadas na versão paga. Mas o gratuito atende muito bem. Durante um bom tempo, eu utilizei a ferramenta de forma gratuita, sem precisar fazer investimentos. Então, é uma ferramenta que eu super indico. E, gente, chegando já no finalmente da nossa aula, qual a conclusão que a gente chega com relação a gerenciamento de tempo e produtividade? Primeiro, não adianta a gente planejar,
a gente anotar atividades na agenda, a gente colocar lembretes no e-mail. Porque isso tudo são coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer. Fazem parte da nossa rotina organizada profissional. A gente precisa ter um planejamento profissional, um planejamento de negócio, um planejamento estratégico, do que eu preciso fazer. Isso a gente sabe, a gente tem consciência disso. A gente sabe que a gente precisa anotar as coisas na nossa agenda, porque senão a gente esquece. A nossa memória é fraca, a nossa memória falha. Então, a gente precisa ter uma organização na nossa agenda mínima. Para quê? Para que a gente não deixe o cliente na mão, para que a gente não perca uma reunião, para que a gente consiga chegar nos horários. E aí eu falo de chegar nos horários até com relação às nossas atividades online. Por quê? Isso é extremamente importante e mostra o nosso nível de comprometimento com o nosso cliente, com o nosso negócio. Agora, não vai adiantar nada disso se você não tiver o quê? Disciplina e comprometimento com as suas metas e com o propósito do seu negócio, com o seu propósito. Então, o maior segredo do gerenciamento de tempo não é só você aprender como fazer, mas é entender que só vai funcionar se você tiver disciplina com o que você quer para o seu negócio, com o crescimento que você estipulou para a sua marca, para a sua empresa. Então, disciplina e comprometimento é o segredo para que você consiga aplicar tudo isso que a gente viu lá em cima e ter resultados. Ter realmente altos índices de produtividade, alcançar aí alta performance em tudo que vocês forem fazer. E a gente conclui que o nosso tempo, ele é o quê, gente? Valioso. A gente entendeu isso lá no início, quando a gente começou a falar sobre tempo. É um dos nossos bens mais preciosos. Por quê? Porque ele passa. A gente não consegue recuperar. Então, a gente precisa aproveitar cada minutinho do nosso tempo, seja em casa, seja fora dela. Então, faça sempre o melhor uso do seu tempo. Entenda que essa fase que a gente está passando é uma fase difícil, mas ela vai passar. E que você vai estar pronto para voltar para as suas atividades muito mais produtivo e capacitado que antes. Por quê? Porque você já vai começar a implantar tudo isso agora, já vai começar a colocar toda essa disciplina dentro da sua rotina, para que daqui a um mês, daqui a 2 meses, vocês consigam levar isso para dentro do negócio de vocês, da empresa de vocês, fazendo até essa mudança de mentalidade para os colaboradores de vocês, de forma que eles entendam que eles sendo mais produtivos, eles vão estar aliviando até a carga deles. Não é uma exigência do gestor para o colaborador, porque o colaborador tem que trabalhar mais. Não, isso é uma forma do colaborador trabalhar e ainda conseguir respirar, porque ele vai ver que vai sobrar até tempo. Ele vai fazer as coisas com muito mais calma. Por quê? Porque ele implantou organização, planejamento e uma mentalidade mais saudável e voltada para a execução, com essa valorização de como que o tempo é precioso. Então é isso, gente. Gratidão e sucesso para todos vocês. Coloco-me aí agora à disposição para dúvidas. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. É o pai, né, do marketing. Philip Kotler é o pai do marketing. Então, é incrível, assim. Oi, pode falar. Alô? Obrigado, Priscila. Muito show de bola. Tá monitorando aqui, como a gente sempre, de novo, estamos aí em dupla, atendendo. E aí, pessoal, temos alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no chat se temos alguma pergunta. Perfeito. Legal, Sabe que estamos eu e o Hélio, a gente foi num evento em São Paulo. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação que queria compartilhar com a Priscila, na questão da apresentação dela? E pessoal, e a gente pensou, puxa, você tem muito de marketing com o Philip na questão Kotler, disso né? aí, essa questão da apresentação. Até eu tenho uma questão eu acho muito interessante, por exemplo, né, Priscila, a questão do que você utiliza, a questão da técnica Pomodoro, né, que você comentou dela. Eu acho ela muito prática, muito objetiva, né, muito interessante. Não sei, é engraçado daqui a pouco que ela tem a ver com tomate, né, na questão da criação dela, porque exatamente a técnica Pomodoro vem disso, porque é utilizado, tem muito aquela figurinha de um despertador de cozinha. Isso, né? aquele timer. A Karina, a nossa Masterchef ali, Karina Miglorini, que sabe o que eu estou falando.
Mas é muito disso, a questão de hoje cada vez mais necessita dessa produtividade do tempo para fazer, né, a disciplina que a gente precisa para fazer tudo isso, assim, muito show, muito legal. E as técnicas mudam também, né, Hélio? Por exemplo, eu utilizei muito no início, porque eu tinha uma dificuldade de foco, a técnica Pomodoro. Eu não conseguia ficar focada no mesmo projeto durante muito tempo. Então, a técnica Pomodoro, ela foi me ajudando a criar uma rotina e a me cobrar. Preciso pelo menos 25 minutos ficar focada nisso daqui. Então, eu fui trabalhando meu foco através da técnica. Hoje, ela já não funciona para mim. Por quê? Porque eu consigo manter o meu foco muito mais tempo dentro de um projeto. Com Então, eu certeza. consigo começar e terminar durante um bom tempo. Eu fico, às vezes, 1, 2 horas no mesmo projeto focada, sem precisar de intervalo. Então, assim, hoje eu não utilizo mais a técnica Pomodoro porque eu não vejo mais sentido para mim. Mas eu comecei com ela. Entendeu? Eu utilizo, às vezes, a 2W. Ela ainda funciona muito para mim, para algumas coisas. Só que, como eu falei, eu utilizo a 3W, na verdade. Eu sempre coloco um W a mais, que é o porquê. Porque eu sempre fico com essa preocupação de estar colocando atividades ali que vão me tirar do meu propósito, do meu projeto foco. Então, eu sempre venho com o que eu preciso fazer, quando eu preciso entregar, mas por que mesmo eu tenho que fazer isso? Isso me ajuda a me manter. Legal, muito legal, muito legal. Tem uma outra técnica também que a gente diz aquela questão de você tem que tomar decisões, né? Não sei se vocês conhecem, eu estou tentando me lembrar o nome como é que é o nome da mentora, da criadora da técnica, uma americana, não me recordo, eu vou botar no grupo depois, mas dizem que é a chamada técnica dos 5 segundos, né? Você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, você está adiando. Aquela coisa de tomar decisão. E às vezes, de repente, pode ser alguma coisa bem desagradável, porque esse é o problema, né? Aí ela utiliza uma técnica de 5 segundos. Tem até um livrinho que custa bem baratinho. É a Mel Robbins, eu acho. É Mel Robbins, exatamente. Isso. 5, 4, 3, 2, 1, faz. 5, 4, 3, 2, 1, faz. É essa questão, você já pega e você se obriga a tomar decisão e toma decisão na hora, porque exatamente a questão eu estava revendo a questão do Tony Robbins e todos essa questão de você realizar. E eu vou ser bem sincero contigo, eu tenho um problema sério às vezes de como eu acho que eu já falei no grupo, né? Estou tomando aqui o tempo da Priscila. Eu tenho aquela coisa que a gente chama do FOMO, né? Fear of missing out. É medo de perder alguma coisa. Então, o meu maior problema quando eu estou fazendo alguma coisa, por exemplo, à tarde eu estava editando vídeo e eu tenho a mania, eu acho que eu assino umas 10 mil newsletters. Tem umas 10 mil newsletters que entram assim. E todas elas que envolvem marketing, vendas, tecnologia, me tiram a atenção. Eu tenho que fechar lá, trancar. Hoje eu fiz uma limpa e não usar, né? Então esse é o detalhe, principalmente, então tem que estar muito bem focado, começo, meio, fim, orientação, a gente tem que trabalhar, eu gosto de trabalhar muito sozinho às vezes, eu fico no meu cantinho aqui, e aquela coisa de editar e fazer bem feitas as coisas. Pessoal, vocês estão muito, não está dando um eco, alguém está falando aqui. É a voz da Ali que está no fundo. Isso, nós estamos... Não dá para escutar direito. Eu vejo isso muito importante. Antes de você dar as suas dicas finais aqui Ela está lá do outro lado. Hoje está complicado aqui, nós estamos assim, ela está fazendo live, né? Eu estou pensando, vou abrir um estúdio aqui. Tá vendo? Já é um insight da crise. Na verdade, assim, eu nunca pensei tudo. Aqui a gente sempre comprou tudo e a gente está usando direto, né? Facilidade de usar, essa facilidade de ter muito show. Pessoal, desculpa, eu estou falando baixinho por isso mesmo, né? Dúvidas, perguntas, alguma dúvida, estão para a Priscila ainda? Né? Estamos fazendo assim. Estou aqui, estava lendo aqui só comentários, dúvidas não. É que todo mundo foi bom, tudo maravilhoso, tudo sensacional, ninguém foi falar assim, não, eu vou reclamar. A Vivian comentou uma coisa aqui muito interessante, que ela falou que ela viu numa live esses dias, uma frase que diz assim, não torne-se muito bom em algo que nem deveria estar fazendo. Excelente! Gostei. Porque mostra exatamente a questão do porquê que eu comentei, né? Do porquê que eu sempre me faço essa pergunta, por que eu tô fazendo isso mesmo?
Porque muitas vezes a gente, por farmácia, de lotérica, tudo ou isso, por oportunidade, ele e vai gente, te ajudar. oportunidade é uma Eu coisa que nem sempre é para trabalho você. Eu trabalho com performance, Então a gente precisa aprender a filtrar, então eu trabalho com né? Isso realmente tem a ver treinadores com o meu de propósito? Tem a ver com o meu coach, projeto? mentores, então, Vai fazer sentido para o que eu quero? Aí sim, eu vou começar a executar para colocar em prática. Porque senão a gente se torna muito bom em algo que depois a gente fica assim, mas eu não vou nada. Isso não tem a ver com o que eu quero na minha vida. E aí a aquela pessoa coisa simplesmente assim, tempo. Excelente essa acho que, frase. não, é muito bom, bem bolada. Uma frase aqui que deixa aquela questão, né? Por que eu estou estudando esse negócio? Eu vou ser bom para quê? E isso tem a ver diretamente com aquelas pessoas que às vezes fazem uma faculdade, fazem um curso, fazem alguma coisa, achando que aquilo ali eu estou agradando um pai, uma mãe, né? Aquela coisa. Hoje em dia, sim, a gente chegar e gente que troca a faculdade faltando um semestre, diz que não era aquilo que queria, né? E tem dados sobre jovens que, produto de uma pesquisa, 62% dos jovens não sabem o que fazer depois da faculdade, né? Termina uma faculdade. Você mesmo estava falando, né? Trabalhou com área jurídica e depois foi trocar, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Show de bola. Então, pessoal, era Gente, isso. Está tudo espero bem. Mais que alguma tenha pergunta? dado clareza aí para vocês, que vocês consigam aplicar aí tudo que foi passado. Eu vou compartilhar lá o PDF, Hélio, no grupo. Por favor. Para o pessoal também, tá? Maravilha. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Estamos bem, a gente. Agora todo mundo termina Vamos aqui. tirar Vai lá. foto, né? Vamos tirar foto. O Damiano tira a falsa foto, todo mundo liga ali, que o Damiano é o nosso fotógrafo oficial agora. É que Vamos botar a foto, Núbia, cadê Núbia, Denise, Elis? Todo mundo ligando a câmera. Todo mundo com um rostinho bonito aí. Isso. É que a minha câmera foi como é que é? O pessoal tudo fica envergonhado, ajeita isso. Tá todo mundo já de camisola, entendeu? De pijama. Aqui eu não sei, aqui no sul tá bem gostoso. Estamos hoje, acho que tinha 7 de manhã, hoje deve ter uns 4. Nossa. Perfeito, tá perfeito para uma gripe aqui. Nem uma corona. Mas... A Karina tá fazendo assim, ó. Aqui tá um clima agradável. Mas aqui em não compensação, frio, né, Karina? Uma sopa, né? Um vinhozinho, né? É verdade, mas eu odeio frio, gente. Odeio. Eu já tô passando mal. Já prefiro os 40 graus, já tô passando mal. E até com mosquito, Eu abomino calor. Eu adoro inverno. Eu sou fã do frio. Isso, pessoal. Vamos lá. Todo mundo com a carinha aí? Vamos tirar foto? Pode tirar foto aí. Vamos tirando aqui a foto. Beleza. Saiu? Isso, beleza. Damiano tirou a nossa foto. Pessoal, muitíssimo obrigado. Pri, novamente, brigadão por todos aí. Gratidão. Vamos mantendo o nosso grupo aí ativo. Tem muita coisa para vir aí, muita coisa sim. Até, inclusive, isso fica para o grupo, aí a gente começar umas enquetes aí, o que tem algum outro tema que as pessoas queiram discutir, porque a gente tem tanta gente boa para convidar para falar. Amanhã tem a Cris, né, direto de Londres. Vai ser legal, estar falando com ela agora. Ela vai estar 4 horas de diferença, né? À meia-noite ele vai lá. Né? Então vai ser muito legal. E outros temas conjuntos, coisas que vocês gostariam de discutir aí também, bota lá no grupo. A gente sempre pode trazer alguém, né? Discutir ou aprofundar alguma outra coisa que a gente tem discutido. Tá bom? Valeu. E agora todo mundo corre para a live da Ale agora. Tchau, pessoal. Beijo, Eita, tchau.